o Landim conseguiu chatear o Zico, gente. Eu não lembro do Zico, entre aspas, ter respondido a alguém assim. Nem nunca. Eu. Com classe, Nem tá? Parabéns ao Zico pela resposta, porque foi uma resposta com classe, pegando um vídeo dele com a camisa do Flamengo. Eu nunca vi alguém chatear o Zico, eu nunca vi alguém fazer isso com o Zico. Mas fora de campo, o Landim tem várias atitudes que a gente pode criticar. Uma delas é isso, porque ele mexeu com o maior ídolo da história do Flamengo e o Zico nunca vai passar. Venê. Obviamente, o Gabigol será um espetáculo à parte para o torcedor comparecer a esse jogo, que eu falo, não tem nenhum outro motivo para o torcedor comparecer. Qual seria o outro motivo? Assistir um espetáculo do Flamengo? Duvido que o Flamengo vai dar um espetáculo hoje no Maracanã. E qual é o time titular? O provável Flamengo que o Tite treinou ontem, tá? Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha na lateral esquerda. No meio de campo, o Alan entra, porque a gente está falando aí de um jogador que está fora de combate, que é o Pulgar, o Alan entra no lugar do Pulgar. Gerson, como segundo volante, e De La Cruz fazendo a função do Arrascaeta, que também está fora por conta de lesão. Numa ponta, Lohan, que para mim é a grande novidade no time no lugar do Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Salve, salve nação! Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que hoje entra em campo contra o Amazonas no Maracanã pela Copa do Brasil. Todavia, um assunto bastante importante. Zico respondeu o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o clima esquentou nas redes sociais. Vamos acompanhar tudo agora. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal da SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Então, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Ô, Venê Casagrande, eu quero saber que drone que você tem. Tem o drone do time? Temos o drone do time, o provável Flamengo temos o drone. E cadê ele? O Gabigol não é mais drone, né? Porque o próprio Flamengo acabou mais, confirmando, né, que ele vai pro jogo. E eu acho até, fica aqui o elogio, porque o Flamengo, ontem você até me questionou isso, não divulga a lista de relacionados. Eu acho que o Flamengo utilizou uma baita estratégia, divulgando que o Gabigol iria pro jogo, porque só para exemplo, para vocês entenderem, antes da torcida saber que Gabigol iria pro jogo, cerca de 20 mil ingressos haviam sido vendidos. Logo depois do Flamengo... Quantos? Cerca de 20 mil. 20 mil. Logo depois do Flamengo divulgar, horas depois, já tinham 30 mil ingressos vendidos. Obviamente, o Gabigol será um espetáculo à parte para o torcedor comparecer a esse jogo, que eu falo, não tem nenhum outro motivo para o torcedor comparecer. Qual seria o outro motivo? Assistir um espetáculo do Flamengo? Duvido que o Flamengo vai dar um espetáculo hoje no Maracanã. Não vai. Não é a estratégia do Tite, não é a característica do Tite fazer o time dar espetáculo. Tem o Gabigol de volta. Estamos falando de um maior ídolo aí dessa atual geração, um jogador que não entra em campo há muito tempo, que tem números ruins e tem a chance de voltar a jogar com a camisa do Flamengo no Maracanã nessa noite. Vai ser relacionado, não começa no time titular, fica no banco de reservas. E qual como é o opção. time titular? O provável Flamengo que o Tite treinou ontem, tá? Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha na lateral esquerda. No meio de campo, o Alan entra, porque a gente está falando aí de um jogador que está fora de combate, que é o Pulgar, o Alan entra no lugar do Pulgar. Gerson, como segundo volante, e De La Cruz fazendo a função do Arrascaeta, que também está fora por conta de lesão. Numa ponta, Lohan, que para mim é a grande novidade no time no lugar do Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Então, se a gente for parar e analisar, são apenas duas mudanças aí, né? Porque questões clínicas, né, Pedrosa? São duas mudanças, sim. O Arrascaeta e o Pulgar, que estão com problemas clínicos e por isso que não tem ninguém sendo poupado, Venê, você se acalma. Bom, eu prefiro esperar a entrevista coletiva do Tite, porque eu não sei se o Luiz Araújo está sendo poupado ou se de fato o Lohan está ganhando uma vaga nessa ponta direita. Tem o Lohan, é verdade. Eu acho difícil que o Lohan tenha ganhado pela idade, progressão ainda. O Luiz Araújo também é um jogador que o Tite gosta. Mas, se eu não me engano, foi esse meio-campo com o De La Cruz fazendo a função da Rascaeta que jogou contra o São Paulo, não foi? Sim, sim. Eu acho que o Flamengo foi um time mais intenso contra o São Paulo. Lógico que eu nunca vou falar que o Flamengo é melhor sem o Arrascaeta. Nunca é melhor. É sempre melhor você ter o Arrascaeta. Mas em relação à intensidade, o Flamengo foi um time mais intenso, com o De La Cruz fazendo essa função. Eu gosto muito do Lohan, eu acho que é um jogador que tem uma qualidade imensa para poder criar jogadas para o Flamengo, mas não só pela ponta direita, mas também construindo pelo meio, como ele sempre fez na base. Eu acho que é um Flamengo suficiente para fazer um grande resultado na Copa do Brasil, matar inclusive o segundo jogo. Por exemplo, ontem o Atlético Mineiro enfrentou na Copa do Brasil e venceu só por 2-0. Poderia ter sido 4, poderia ter sido 5.
o Sport na Copa do Brasil. O Flamengo, para mim, contra o Amazonas, tem que fazer exatamente um resultado de 3 para cima, para poder conseguir matar o segundo jogo e dar espaço no calendário justamente para você não ter mais um acúmulo de jogo nessa segunda partida, principalmente porque a viagem é longa também. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer aí um grande resultado no Maracanã e tem que fazer. É o jogo para você tirar pressão, é o jogo para você espantar um pouco essa crise e dar mais tranquilidade ao trabalho do Tite. E aí você traz um recorte, Veni, da importância do Gabigol até para essa geração, esse momento, o que ele fez e o que ele já estabeleceu como pessoa, como atleta, como ídolo no Flamengo. Ponto. Isso é incontestável, né? A pessoa que fala que o Gabigol não é ídolo do Flamengo, a pessoa não assiste a futebol, né? E aí ele já tá feito, essa história já tá escrita. Não importa como acaba, se vai ser no final de um contrato turbulento, com pessoas não concordando, enfim, ele já estabeleceu que ele é ídolo do Flamengo. E aí a gente teve uma polêmica essa semana em relação ao Landim, que é o presidente do Flamengo, em que... Você tem a aspas certinha dele? Eu não queria falar o que ele não falou, e aí a gente vai trazer aspas aí, se você puder pegar, ô Paquito, a gente vai trazer aspas do Landim, em que ele quer dizer que o Zico vai passar, né? Que vai passar. Nessa mesma declaração ele também diz que o Gabigol uma hora vai passar também. Isso. E aí o Zico respondeu de forma muito elegante. Eu já falo aqui, vocês conhecem o Zico também, uma das pessoas mais maneiras do futebol que eu conheci. Nesses meus 15 anos de trajetória aí trabalhando com futebol, ele é um cara educado, maneiro, gente boa, conversa com todo mundo, chama todo mundo pelo nome, não tem assessor de imprensa, não que isso seja um problema, né? Até porque a gente trabalha com isso. Mas para dizer o quanto esse cara é humilde, e ele respondeu, o Landim, de forma muito educada, que era o que eu esperava do Zico, né? Eu ouvia, vai passar, e acabei passando por todo mundo e fazendo mais um pro Fla e colocou um gol dele, Pedrosa. Uma resposta muito educada do Zico, mas que se pra ter provocado uma resposta, teve uma espetada no coração, né? Porque senão ele não responderia, né? Sem dúvida alguma, eu acho que você não pode contestar o Zico ou falar em nome do Zico de alguma forma querendo mostrar que você vai diminuir ou querer apagar um pouco da história desse cara. Eu acho que de forma elegante ele conseguiu traduzir muito bem o que a gente falou ontem aqui. Eu acho que eu até utilizei, me orgulho disso, de uma frase perfeita. A gravata, ela nunca vai ser mais importante que a chuteira. Nunca. E o Zico mostrou isso com um gol dele, um golaço que ele passa por todo mundo, depois dele pega o rebote e faz o gol, que ele nunca vai passar, porque o Zico é eterno. A história do Flamengo e do Zico se misturam, assim como a do Vasco e do Roberto, assim como a do São Paulo e do Rogério, do Botafogo e do Garrincha. São ícones, são pessoas que vão além mesmo da personificação deles como ser humano. São ídolos que vão estar para sempre aí nos nossos corações e nas nossas cabeças também, porque fazem parte do futebol. Ô, Venê, foi infeliz a fala do Landim para você? Pô, a gente tem várias palavras para tentar traduzir como é que o Landim agiu durante essa declaração aí. Foi infeliz, foi patético, foi muita coisa. Tem muito adjetivo para a gente trazer agora. Mas eu fico com a declaração do Zico, que novamente ele foi um craque, até mesmo na resposta. E só para a gente ter um pouquinho de noção, o Landim conseguiu chatear o Zico, gente. Eu não lembro do Zico, entre aspas, ter respondido a alguém assim. Nem nunca. Eu. Com classe, Nem tá? Parabéns ao Zico pela resposta, porque foi uma resposta com classe, pegando um vídeo dele com a camisa do Flamengo. Eu nunca vi alguém chatear o Zico, eu nunca vi alguém fazer isso com o Zico. O Zico teve que reagir, porque a declaração dele foi tão infeliz, e não só em relação ao Zico não, tá? Em relação ao Gabigol também. Porque na minha opinião, o Gabigol também não vai passar. Isso aí. O que ele fez com a camisa do Flamengo Tá não vai feito. passar em nenhum momento. O que vai passar é a gestão dele. Isso você pode ter certeza. Porque embora ele tenha conquistado muitos títulos em 2019, é uma gestão que a gente pode criticar em vários fatores. Vários fatores. A forma como ele conduziu a situação do Ninho do Urubu. Se a gente for parar e analisar os familiares, vocês acham que os familiares ficaram felizes? Vários torcedores ficam lamentando essa situação. Tem várias outras situações aí. Dentro de campo teve um sucesso ou outro, uma infelicidade ou outra, uma polêmica ou outra, mas fora de campo o Landim tem várias atitudes que a gente pode criticar. Uma delas é isso, porque ele mexeu com o maior ídolo da história do Flamengo e o Zico nunca vai passar. Venê, pode ser uma gestão impecável, tá? Vamos dizer que seja. Todo mundo gosta do cara impecável. Daqui a 10 anos, quando você começar a relembrar o Flamengo dessa geração, você vai falar, e aquele presidente, hein? Aquele Flamengo do Landim. Maneiro. Não,
Você vai lembrar de Flamengo quem? do Gabigol. Do Gabigol. Do Daqui Zico. a 50 anos, Pedrosa, quando o neto lá do pessoal, porque o Flamengo, aquele Flamengo de 19, aquele presidente. Flamengo vai do falar o Jorge quê? Jesus. Do Jorge Jesus. Aspas, por favor, que a gente gosta de dar o negocinho, Claro. né? Eita, lá ela. Ele. Olha aí. Cadê? Uma hora o Zico vai passar. E o Gabriel, se continuar... Peraí, uma hora o Zico vai passar. E o Gabriel, se continuar se continuar a vestir e jogar pelo Flamengo, vai poder usufruir disso por toda a vida. E vou além, tá? Vamos lá, uma entrevista pro GE, tá bom? Uma entrevista pro GE. Eu ainda vou levantar uma bola aqui. Estamos falando de um presidente que pouco aparece. Não é normal o Landim dar entrevista. É verdade, e ele é quando muito dá discreto, entrevista, ele entende que não é a dele. E tá Por exemplo, certo, ele é discretão. quando o assunto envolve futebol, ele deixa as pessoas responsáveis pelo futebol, o departamento de futebol da entrevista, marketing, os responsáveis pelo marketing da entrevista. O Landim pouco aparece. E quando aparece, fala umas baboseiras dessas, porque eu vou classificar como baboseira. Vergonhoso o que ele falou. Inclusive, ele tem o direito de pedir desculpa, de entender que o que ele falou foi errado. Porque ele cutucou o maior ídolo da história do Flamengo, que, repito, nunca vai passar. Eu espero que o Landim reflita sobre o que ele disse e venha a público pedir desculpa, porque ele tem esse direito. Todo mundo erra, ele é um ser humano. Ele pode ter entendido que errou, só que até agora ele se calou e, pelo visto, vai continuar calado. E a gente não tá falando... Assim, todo clube tem uma marca de um jogador que vai ser eterno, né? O Pedrosa trouxe vários aí, de outros clubes. E eu acho que quando a gente fala Zico, imediatamente todo mundo pensa no Flamengo. E eu digo mais, quando você fala Flamengo de uma forma aberta, as pessoas pensam logo no Zico. E ele foi um cara que ajudou a construir o tamanho da torcida do Flamengo. Sim. No momento em que foi popularizando o futebol, que sempre foi o nosso esporte mais popular. A gente está falando do que o futebol caminhou até aqui. E ele vive uma fase em que ele consegue, com o tamanho dele, construir o tamanho da torcida do Flamengo para virar uma massa. Então, assim, não estamos falando só de um cara que teve resposta em título, só o que ele jogou, mas também o que ele fez dentro da instituição e na arquibancada. Olha aí, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, disse que a idolatria de Zico vai passar. O que você acha? Tá certo? Ele tá certo? Faltou com respeito? Ou Zico nunca vai passar? Eu fico, às vezes, pensando que é até uma pergunta... Sabe aquela pergunta da prova? Que é pra te dar o ponto, né? Pra te dar o ponto, É só sabe? pra tu não tirar zero, Só pra né? você não tirar zero? Tá Tem mais ou professor menos que é legal, assim, né? gente. Não é possível, hein, Pedrosa? Não é. E assim, vocês dois sabem, eu sou muito nostálgica com futebol. Muito, muito, muito mesmo. Às vezes eu sou até chata com isso. E aí, quando eu escuto, né? Já saímos, a briga de ontem já tive com o Pedrosa em relação a Pelé e Messi. Não vamos voltar essa conversa Não. aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu sou muito nostálgica. Escutar um troço desse, sério, ô Pedrosa. É como qualquer presidente do Santos em algum momento contestar o Pelé. Ou do Barcelona verdade. contestar o Messi. É desse tamanho É aí. desse tamanho, é exatamente isso. Então é isso aí, nação. Vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo, que hoje enfrenta o time do Amazonas pela Copa do Brasil. O clube rubro-negro volta a campo hoje no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília. O nosso Mengão, com certeza, tem tudo para fazer uma boa partida e, acima de tudo, construir já uma vitória convincente contra um time considerado fraco, entre aspas, né? Não vamos desmerecer o time do Amazonas, não vamos dizer que a equipe vai levar uma goleada do Flamengo, mas temos que levar em consideração a qualidade do time rubro-negro, em que Tite deve mandar a campo o que tem de melhor. E, acima de tudo, tem um reforço no banco de reservas. Gabigol foi relacionado para esta partida e deve ser nome presente neste jogo, né? Se o Flamengo fizer uma boa atuação, quem sabe até Tite o coloca no jogo nos últimos minutos para motivar ainda mais o atleta que está vindo aí, né, de um efeito suspensivo, né? O jogador conseguiu um efeito suspensivo e está apto para jogar com a camisa do Flamengo. Então vamos aqui acompanhar a provável escalação do Flamengo para este jogo.
Escalação do Flamengo. Gabigol volta a ser relacionado após 45 dias. Vinha e Lohan entram, ou seja, Vinha entra no lugar de Ayrton Lucas, né, lateral esquerdo, e Lohan entra no lugar de Arrascaeta, meia flamenguista que está machucado, cuidando aí de uma lesão na coxa. Efeito suspensivo concedido na manhã desta terça-feira devolveu condições de jogo ao camisa 10. O reencontro está confirmado oficialmente pelo Flamengo, novamente com condições de jogo devido ao efeito suspensivo que lhe foi concedido nesta terça. Gabigol é um dos nomes dos relacionados por Tite para o duelo contra o Amazonas pelo jogo de ida entre os clubes pela fase da Copa do Brasil, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Embora Gabigol tenha sido o protagonista absoluto do treinamento desta terça, a atividade apontou novidades. Ayrton Lucas e Luiz Araújo vão iniciar no banco de reserva e Vinha e Lohan são os seus substitutos. Portanto, na verdade, Lohan vai entrar no lugar de Luiz Araújo. Não sabemos se o jogador sentiu algum desconforto muscular no decorrer dessa semana ou se é apenas poupar, né? Já que o treinador, assim como também a comissão técnica, decidiram revezar esses atletas para não os prejudicar durante a temporada. Como era de se esperar, Alan e Gerson substituem os lesionados Eric Pulgar e Arrascaeta. Então, o provável Flamengo é o seguinte: Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, a dupla de zagueiros. Na esquerda, Vinha. Alan na proteção, Gerson e De La Cruz, Lohan, Bruno Henrique e Pedro. Feliz de estar voltando e de estar com meus companheiros. Claro que ansioso. Se eu puder fazer um pedido, espero que o Maracanã esteja lotado. Agradecer todo o carinho que tiveram por mim. As mensagens, as bandeiras nos jogos, sempre me senti representado. Ansioso para hoje. Espero que o Maracanã lotado e o mais importante, que o Flamengo vença, disse o camisa 10 à Flá TV. A última partida para a qual Gabigol tinha sido relacionado foi disputada no dia 16 de março, no empate de 0-0 contra o Fluminense, que classificou o Flamengo à final do Carioca. O camisa 10 ficou no banco, mas não entrou. Antes de ser confirmado no jogo, ele já havia feito um agradecimento à torcida. Feliz por estar de volta. Muito obrigado pelo apoio de todos. Como sempre, a torcida é muito importante neste momento. Agradeço de coração e o máximo e o mínimo que eu posso fazer agora é correr e me dedicar. Tamo junto, obrigado, vambora. Amanhã, no caso hoje, tem Mengão, afirmou Gabigol à Flá TV ao retorno no Ninho do Urubu. A suspensão por tentativa de fraude a exame antidoping foi comunicada no dia 25 de março, 5 dias antes da primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. Exatamente às 13h54 desta terça, Gabigol chegou ao centro de treinamento do Ninho do Urubu para fazer o seu primeiro treinamento, né? Já foi relacionado e deve sim jogar hoje alguns minutos contra o Amazonas. E aí, nação rubro-negra, qual a expectativa para a volta de Gabigol? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.